Você sabia que o Brasil registra mais de 700 mil novos casos de câncer por ano? E que a grande maioria desses casos atinge pessoas com mais de 50 anos? Isso não é coincidência. É biologia. É estilo de vida. E, acima de tudo, é algo que pode ser prevenido com muito mais simplicidade do que você imagina. Se você tem 50 anos ou mais, ou está chegando perto dessa fase da vida, este vídeo foi feito especialmente para você, porque o que vou compartilhar aqui não é mais uma dica vaga de coma bem e faça exercício. É um hábito específico, simples, que cabe na sua rotina e que a ciência já comprovou ser capaz de reduzir significativamente o risco de desenvolver câncer. Agora, antes de continuar, me responde uma coisa. Você conhece alguém próximo que recebeu um diagnóstico de câncer nos últimos anos? Um amigo? Um familiar? Talvez você mesmo já tenha passado por um susto assim? Infelizmente, quase todo mundo que está assistindo a este vídeo vai dizer que sim. E isso mostra o tamanho do problema que estamos enfrentando como sociedade. O câncer não aparece do nada. Ele se desenvolve ao longo de anos, silenciosamente, enquanto o corpo vai acumulando danos celulares que o sistema imunológico, enfraquecido pelo tempo e pelos hábitos errados, já não consegue mais corrigir com eficiência. A boa notícia é que esse processo não é irreversível. Você tem muito mais poder sobre a sua saúde do que provavelmente te disseram. Neste vídeo, vou te explicar por que o corpo fica mais vulnerável ao câncer depois dos 50, qual é o hábito que a ciência colocou à prova, como ele age diretamente nas suas células, e como você pode começar a praticá-lo hoje mesmo, de forma correta, sem complicar a sua vida. E olha, se você chegou até aqui, já está um passo à frente da maioria das pessoas que só busca informação quando o problema já está instalado. Então aproveite cada minuto desse conteúdo. Compartilhe com quem você ama. Isso pode fazer uma diferença real na vida de alguém. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo sobre saúde. Deixe o seu like agora para ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas. E me conta nos comentários. Qual foi a última vez que você fez um check-up completo? Vou adorar ler a sua resposta. Agora vamos ao que realmente importa. Por que o corpo fica mais vulnerável ao câncer depois dos 50 anos? Existe uma pergunta que muita gente nunca para fazer. Por que o câncer é tão mais comum depois dos 50 anos? Será que é só azar? Será que é genética? A resposta é mais complexa do que isso, e entender o que acontece dentro do seu corpo a partir dessa fase pode mudar completamente a forma como você cuida da sua saúde. Vamos começar pelo começo. Todos os dias, o seu corpo produz bilhões de novas células para repor as que morrem ou se desgastam. Esse processo é extraordinário, mas não é perfeito. Durante a multiplicação celular, pequenos erros acontecem no DNA, como se fossem erros de digitação num texto enorme. Na maioria das vezes, o próprio organismo identifica esses erros e os corrige antes que causem qualquer dano. Mas com o passar dos anos, essa capacidade de correção começa a diminuir. E é exatamente aí que o problema começa a se instalar. Depois dos 50 anos, 3 mudanças biológicas se tornam especialmente preocupantes. A primeira delas é o envelhecimento do sistema imunológico, um processo que os cientistas chamam de imunossenescência. O sistema imune é a principal linha de defesa do corpo contra células anormais, aquelas que poderiam se transformar em tumores. Quando ele envelhece, fica menos eficiente em identificar e destruir essas células antes que elas se multipliquem. É como se o segurança da festa começasse a cochilar no posto. A segunda mudança é o aumento do estresse oxidativo. Ao longo da vida, o corpo acumula os chamados radicais livres, moléculas instáveis que atacam as células saudáveis e danificam o DNA. Quando jovens, temos uma produção robusta de antioxidantes naturais que neutralizam esses radicais. Depois dos 50, essa produção cai de forma considerável e o estresse oxidativo começa a ganhar terreno, criando um ambiente interno favorável ao desenvolvimento de células cancerígenas. A terceira mudança é a redução da capacidade de apoptose, que é o mecanismo natural pelo qual células danificadas se autodestroem para proteger o organismo.
Pense nela como um botão de autodestruição programado nas células defeituosas. Quando esse mecanismo falha, essas células, em vez de morrerem, continuam se dividindo e podem eventualmente formar um tumor. Estudos publicados em revistas científicas de referência, como o Journal of the National Cancer Institute, mostram que essa falha na apoptose está diretamente associada ao desenvolvimento de vários tipos de câncer em pessoas mais velhas. Além dessas mudanças biológicas, existem os fatores acumulativos. Décadas de exposição a alimentos ultraprocessados, sedentarismo, estresse crônico, noites mal dormidas e outros hábitos nocivos vão deixando marcas no DNA de uma forma que os cientistas chamam de dano epigenético. Esse dano não é hereditário, mas é real e representa anos de escolhas que o corpo foi registrando em silêncio. O que é importante entender aqui é que nada disso é sentenciado. O corpo humano tem uma capacidade impressionante de responder positivamente a mudanças de comportamento, mesmo após os 50, 60 ou 70 anos. Pesquisas mostram que intervenções no estilo de vida podem reverter parcialmente danos oxidativos, reativar mecanismos de defesa celular e até influenciar positivamente a expressão de genes relacionados ao câncer. Então, se você está pensando que já passou do ponto, que já é tarde demais para mudar, saiba que a ciência discorda de você. Ele age diretamente nessas vulnerabilidades que acabei de explicar, atacando o problema pela raiz. O hábito simples que a ciência comprovou reduzir o risco de câncer. Se eu te dissesse que existe algo que você pode fazer todos os dias, sem gastar um centavo, sem precisar de receita médica, e que reduzem até 30% o risco de desenvolver os tipos de câncer mais comuns, você acreditaria? Provavelmente ficaria desconfiado. E faz bem em questionar. Mas o que vou apresentar agora não é achismo, nem promessa de guru da internet. É ciência sólida, revisada e publicada pelas maiores instituições de saúde do mundo. O hábito é a atividade física regular. Simples assim. Mas antes que você role os olhos e pense, já sabia disso? Deixa eu te mostrar o que a ciência realmente descobriu sobre esse assunto, porque vai muito além do que você imagina. Em 2019, o American Cancer Society publicou uma das análises mais abrangentes já feitas sobre o tema, reunindo dados de mais de 1,4 milhão de pessoas ao longo de vários anos. O resultado foi contundente. Pessoas que se exercitam regularmente têm risco significativamente menor de desenvolver pelo menos 13 tipos diferentes de câncer, incluindo câncer de cólon, mama, endométrio, esôfago, estômago, rim e bexiga. 13 tipos. Não é um efeito marginal. É uma proteção ampla, sistêmica, que age em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Mas o que torna esse dado ainda mais relevante para quem tem 50 anos ou mais é que os benefícios não dependem de você ter sido um atleta a vida toda. Estudos mostram que mesmo pessoas que começaram a se exercitar depois dos 50 anos colheram proteção real contra o câncer. O corpo responde. Sempre. Agora você pode estar se perguntando, que tipo de atividade estamos falando? Precisa ser academia? Corrida de alto impacto? Treinos intensos? A resposta vai te surpreender. Os estudos mais relevantes mostram que caminhadas moderadas de 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, já são suficientes para ativar os mecanismos de proteção celular que reduzem o risco de câncer. Não precisa ser intenso, precisa ser consistente. O Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, o NCI, aponta que o efeito protetor da atividade física está diretamente ligado à frequência e à regularidade, muito mais do que à intensidade. Em outras palavras, uma caminhada diária tranquila, feita todo dia, protege mais do que uma maratona feita uma vez por mês. E há um detalhe que poucos profissionais comentam. O exercício físico é um dos únicos hábitos documentados que age em praticamente todas as vulnerabilidades biológicas que mencionei no capítulo anterior. Ele reduz o estresse oxidativo, fortalece o sistema imunológico, melhora a capacidade de apoptose, regula os hormônios que estimulam o crescimento de tumores,
reduz a inflamação crônica e ainda melhora a composição da microbiota intestinal, que hoje sabemos ter papel fundamental na prevenção do câncer coloretal. É como se um único hábito tivesse a chave de vários cadeados ao mesmo tempo. E aqui vale uma reflexão honesta. Quantas pessoas você conhece que tomam suplementos caros, fazem dietas complexas, gastam fortunas em exames, mas não caminham nem 20 minutos por dia? A ironia é que a ferramenta mais poderosa de prevenção ao câncer que existe está disponível gratuitamente para quase todo mundo. E é justamente a mais negligenciada. No próximo capítulo, vou te mostrar exatamente como esse hábito age dentro das suas células em nível molecular, para que você entenda de verdade por que isso funciona e nunca mais tenha dúvida sobre o valor de se mexer todos os dias. Como esse hábito age diretamente nas células do seu corpo. Entender o que acontece dentro do seu corpo quando você se exercita é o que transforma um hábito comum em uma escolha consciente e poderosa. Quando você sabe exatamente o que está fazendo por si mesmo, a motivação para continuar muda de patamar. Então vamos entrar nesse universo celular de forma clara, sem complicar. Nos primeiros minutos de uma caminhada, o seu coração acelera, a circulação sanguínea aumenta e o oxigênio começa a chegar com mais eficiência a cada canto do organismo. Isso já é protetor por si só, mas o que acontece em nível celular vai muito além do que os olhos enxergam. O primeiro mecanismo é a redução da inflamação crônica. Talvez você já tenha ouvido falar que a inflamação está no centro de quase todas as doenças crônicas, incluindo o câncer. Quando o corpo fica inflamado de forma persistente, ele cria um ambiente interno que favorece a mutação e a multiplicação de células anormais. O exercício físico regular atua como um potente anti-inflamatório natural, reduzindo os níveis de citocinas pró-inflamatórias, que são as moléculas responsáveis por manter esse estado de alerta inflamatório no organismo. Uma pesquisa publicada no British Journal of Sports Medicine demonstrou que pessoas ativas apresentam níveis significativamente mais baixos de marcadores inflamatórios no sangue, em comparação com pessoas sedentárias da mesma idade. O segundo mecanismo é a regulação da insulina e dos fatores de crescimento. Esse é um ponto que poucos conhecem, mas é extremamente relevante. Quando os níveis de insulina no sangue ficam cronicamente elevados, como acontece em pessoas sedentárias e com alimentação inadequada, o corpo também eleva a produção de uma substância chamada IGF-1, o fator de crescimento semelhante à insulina. O problema é que o IGF-1 não estimula apenas o crescimento de células saudáveis. Ele também pode acelerar a proliferação de células cancerígenas. O exercício físico é um dos meios mais eficazes de controlar os níveis de insulina e, consequentemente, reduzir a exposição das células a esse estímulo de crescimento descontrolado. O terceiro mecanismo envolve diretamente o DNA. Cada célula do seu corpo tem uma espécie de relógio biológico chamado telômero, uma estrutura localizada nas extremidades dos cromossomos que vai se encurtando com o tempo e com o acúmulo de danos. Quando os telômeros ficam muito curtos, a célula entra em colapso ou, em alguns casos, começa a se comportar de forma anormal, o que pode levar ao desenvolvimento de tumores. Estudos da Universidade da Califórnia mostraram que pessoas que se exercitam regularmente apresentam telômeros significativamente mais longos do que pessoas sedentárias da mesma idade. Em termos práticos, o exercício físico está literalmente desacelerando o envelhecimento celular. O quarto mecanismo é a ativação das células NK, as chamadas células natural killer. Essas células são os soldados de elite do sistema imunológico, especializadas em identificar e destruir células tumorais antes que elas se multipliquem e formem um tumor. Com o envelhecimento, a quantidade e a eficiência dessas células diminuem naturalmente. O que a ciência descobriu é que o exercício físico moderado aumenta tanto o número quanto a atividade dessas células no organismo. Uma sessão de caminhada já é suficiente para elevar a circulação de células NK no sangue por até 24 horas após o exercício.
E há ainda um quinto mecanismo que merece destaque especial: a melhora da microbiota intestinal. Nos últimos anos, a ciência avançou muito no entendimento de como as bactérias que vivem no nosso intestino influenciam a saúde do restante do corpo. Hoje sabemos que uma microbiota equilibrada é fundamental para a prevenção do câncer coloretal, um dos tipos mais comuns após os 50 anos. O exercício físico regular aumenta a diversidade das bactérias intestinais benéficas, fortalece a barreira intestinal e reduz a presença de bactérias associadas a processos inflamatórios e carcinogênicos. Quando você junta todos esses mecanismos, fica claro que o exercício físico não é uma medida preventiva superficial. Ele age nas camadas mais profundas da biologia humana, protegendo o DNA, regulando os hormônios, fortalecendo o sistema imunológico e criando um ambiente interno genuinamente hostil ao desenvolvimento do câncer. Agora que você entende o porquê, chegou a hora de saber o como. O jeito certo de praticar esse hábito todos os dias, saber que o exercício previne o câncer é uma coisa. Saber como encaixá-lo na sua vida de forma sustentável é outra completamente diferente. E é justamente aqui que a maioria das pessoas tropeça. Não por falta de vontade, mas por falta de um plano realista. Então vamos montar esse plano juntos agora. A primeira coisa que precisa ficar clara é que você não precisa transformar a sua vida do dia para a noite. A ciência não pede isso de você. O que ela pede é consistência. E consistência só acontece quando o hábito é simples o suficiente para ser mantido mesmo nos dias difíceis, nos dias cansados, nos dias em que a preguiça bate mais forte. A recomendação científica mais bem estabelecida para a prevenção do câncer, segundo a Organização Mundial da Saúde e o American Cancer Society, é de pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, traduzindo para a vida real, 30 minutos de caminhada em ritmo moderado 5 vezes por semana. Isso é tudo. Não precisa de tênis especial, não precisa de academia, não precisa de personal trainer. Precisa de você e de uma calçada. Mas como saber se você está caminhando no ritmo certo? Existe um teste simples chamado teste da conversa. Se você consegue conversar durante a caminhada sem perder o fôlego completamente, mas ao mesmo tempo sente que está se esforçando, está no ritmo ideal. Esse é o chamado esforço moderado. A zona onde os benefícios de prevenção ao câncer são mais consistentes nos estudos científicos. Agora, para quem está começando do zero ou tem alguma limitação física, a progressão é ainda mais importante do que a intensidade. Comece com 10 a 15 minutos por dia na primeira semana. Aumente para 20 minutos na segunda semana. Na terceira semana, chegue aos 30 minutos. Esse ritmo gradual respeita o seu corpo e praticamente elimina o risco de lesões que poderiam te afastar da atividade logo no início. Outro ponto fundamental é o horário. Muita gente fica presa na ideia de que só vale se for de manhã cedo. A ciência não confirma isso. O melhor horário para se exercitar é aquele que você consegue manter com regularidade. Se você é uma pessoa da manhã, ótimo. Se só consegue caminhar depois do jantar, perfeito. O benefício celular acontece independentemente do horário. O que importa é que aconteça. Uma estratégia que aumenta muito a adesão ao hábito é vincular a caminhada a algo que você já faz. Especialistas em comportamento chamam isso de empilhamento de hábitos. Por exemplo, se você tem o costume de ouvir um podcast, um programa de rádio ou música, faça isso durante a caminhada. Se você gosta de ligar para um amigo ou familiar, use esse tempo. Quando o exercício deixa de ser uma tarefa isolada e passa a ser parte de um momento que você já aprecia, ele para de parecer um sacrifício. Para quem tem condições físicas que permitem ir além da caminhada, adicionar 2 dias de exercícios de resistência muscular por semana potencializa ainda mais os benefícios. Não precisa ser musculação pesada. Exercícios com o próprio peso corporal, como agachamentos, levantamento de panturrilha e flexões adaptadas, já são suficientes para preservar a massa muscular, que é um fator protetor importante contra vários tipos de câncer. E aqui vai um conselho que muitos profissionais deixam de dar.
Registre o seu progresso. Pode ser num caderno simples, num aplicativo de celular ou até num calendário na parede. Marcar os dias em que você caminhou cria um senso visual de conquista que fortalece o compromisso com o hábito. Quando você vê uma sequência de 10, 15, 20 dias marcados, a resistência em quebrar essa sequência se torna uma motivação poderosa por si mesma. Por fim, não subestime o poder de caminhar acompanhado. Pesquisas sobre adesão a hábitos saudáveis mostram consistentemente que pessoas que se exercitam com um parceiro, seja o cônjuge, um amigo ou um vizinho, mantêm a regularidade por muito mais tempo do que quem treina sozinho. Convide alguém. Além de fazer bem para a saúde, pode fortalecer laços que também têm impacto direto no bem-estar emocional. Mas atenção! Mesmo com todas essas estratégias, existem armadilhas comuns que sabotam esse hábito antes de ele se consolidar. Os erros mais comuns que fazem as pessoas desistirem antes de ver resultados. Se existe uma coisa que anos de experiência ensinam, é que a maioria das pessoas não desiste por falta de vontade. Elas desistem porque caem em armadilhas que poderiam ter sido evitadas com a informação certa. E o pior é que essas armadilhas são quase sempre invisíveis, porque parecem atitudes sensatas no momento em que acontecem. O primeiro erro é o mais devastador de todos: começar com tudo e não aguentar o ritmo. É aquela história clássica de janeiro. A pessoa decide mudar de vida, compra roupa nova, acorda cedo, caminha 1 hora por dia durante uma semana inteira e na segunda semana some. O corpo não estava preparado, o cansaço bateu, a motivação inicial evaporou e o hábito foi junto. Isso não é fraqueza de caráter, é fisiologia. O organismo resiste a mudanças bruscas e a mente resiste ainda mais. Começar devagar não é falta de ambição. É a estratégia mais inteligente que existe para construir um hábito que vai durar anos. O segundo erro é esperar resultados visíveis rápido demais. Quando o objetivo é a prevenção do câncer, os efeitos acontecem em nível celular, silenciosamente, muito antes de qualquer mudança estética ou de peso aparecer. Isso cria um problema psicológico real. A pessoa está se protegendo de uma doença grave sem ver nenhum sinal externo disso e começa a questionar se está valendo a pena. A resposta é sim, está valendo. Sempre. Mas sem entender esse processo interno, a tendência é abandonar o hábito antes de ele se consolidar. Por isso é tão importante que você guarde o que aprendeu nos capítulos anteriores. Saber o que está acontecendo nas suas células é o combustível que mantém você em movimento quando os resultados visíveis ainda não chegaram. O terceiro erro é tratar qualquer interrupção como fracasso total. A vida acontece. Você vai adoecer. Vai ter semanas de trabalho intenso, viagens, imprevistos, dias em que simplesmente não vai ser possível caminhar. E quando isso acontece, muita gente entra em colapso e usa aquela pausa involuntária como justificativa para desistir de vez. Isso é o que especialistas em comportamento chamam de efeito do que seja. Você erra uma vez e pensa, já que errei, que seja. E aí, uma semana sem caminhar vira 1 mês, e 1 mês vira 6. O antídoto para esse erro é simples, mas poderoso. Nunca falte 2 dias seguidos. Uma pausa é um acidente. 2 dias seguidos é o começo de uma desistência. Essa regra de 1 dia de cada vez salva hábitos que de outra forma seriam perdidos. O quarto erro é ignorar a dor e forçar o corpo além do limite. Especialmente após os 50 anos, o corpo manda sinais que precisam ser respeitados. Existe uma diferença importante entre o desconforto saudável do esforço físico e a dor que indica lesão ou sobrecarga. Joelho que dói de forma persistente, dor no peito durante o exercício, falta de ar desproporcional ao esforço, tontura. Esses são sinais que merecem atenção médica imediata, não determinação extra. Forçar o corpo nesses casos não é coragem, é imprudência. E uma lesão que poderia ter sido evitada pode afastar você da atividade física por meses.
justamente quando o hábito mais precisa ser cultivado. O quinto erro é subestimar o impacto do sono e da hidratação na capacidade de manter o hábito. Parece simples demais para ser relevante, mas não é. Dormir mal eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que por sua vez aumenta a inflamação, reduz a motivação e deixa o corpo fisicamente mais pesado e menos disposto para qualquer atividade. Da mesma forma, caminhar desidratado reduz o desempenho, aumenta a fadiga e torna a experiência desagradável. Quando o exercício começa a parecer um sofrimento, o cérebro cria resistência a ele. Beber pelo menos 2 litros de água por dia e garantir 7 a 8 horas de sono não são detalhes periféricos da prevenção do câncer. São pilares que sustentam tudo o mais. O sexto erro, e talvez o mais sutil, é não conectar o hábito a um propósito maior. Caminhar porque alguém mandou dura pouco. Caminhar porque você quer estar vivo e com saúde para ver seus filhos crescerem, para aproveitar seus netos, para ter qualidade de vida nas próximas décadas. Isso tem um poder completamente diferente. Toda vez que a preguiça aparecer, e ela vai aparecer, ter um porquê claro e emocionalmente significativo é o que vai fazer a diferença entre ficar no sofá e colocar o tênis. Me conta nos comentários. Qual desses erros você já cometeu ou ainda comete? Pode ter certeza que você não está sozinho. A grande maioria das pessoas passa por pelo menos um deles. O importante é identificar, corrigir a rota e seguir em frente. O que acontece com o seu corpo depois de 30 dias praticando esse hábito? 30 dias. Esse é o tempo que a ciência aponta como suficiente para que mudanças reais e mensuráveis comecem a acontecer no seu organismo. Não estamos falando de transformações estéticas dramáticas, embora algumas pessoas também as percebam. Estamos falando de mudanças profundas que acontecem de dentro para fora e que constroem a base de uma proteção duradoura contra o câncer e outras doenças crônicas. Na primeira semana, o que você vai perceber é principalmente uma melhora no humor e na disposição. Isso não é coincidência nem efeito psicológico. Durante o exercício físico, o cérebro libera endorfina, serotonina e dopamina, neurotransmissores que reduzem o estresse, melhoram o sono e criam aquela sensação genuína de bem-estar que muita gente descreve como a melhor parte de ter começado a se movimentar. Paralelamente, os níveis de cortisol, o principal hormônio do estresse e um dos grandes aliados da inflamação crônica, já começam a cair de forma mensurável após apenas 7 dias de atividade regular. Na segunda semana, algo importante começa a acontecer no seu sangue. Os marcadores inflamatórios, aquelas substâncias que discutimos anteriormente e que criam o ambiente favorável ao desenvolvimento do câncer, já apresentam redução detectável em exames laboratoriais. A circulação sanguínea melhora, os vasos ficam mais flexíveis e o coração passa a trabalhar com mais eficiência. Você provavelmente vai notar que sobe escadas com menos fôlego, que acorda com mais facilidade e que o cansaço do final do dia é menos pesado. Na terceira semana, o intestino começa a responder. A motilidade intestinal melhora, o que significa que o trânsito do alimento pelo intestino acontece de forma mais eficiente, reduzindo o tempo de contato entre substâncias potencialmente carcinogênicas e a parede intestinal. Essa é uma das razões pelas quais o exercício regular está tão fortemente associado à redução do risco de câncer coloretal. Além disso, a microbiota intestinal já começa a apresentar maior diversidade de bactérias benéficas, o que fortalece a imunidade local e reduz processos inflamatórios no intestino. Ao chegar na quarta semana, algo que a maioria das pessoas não espera começa a acontecer. A qualidade do sono melhora de forma significativa. E isso importa enormemente para a prevenção do câncer. Durante o sono profundo, o corpo realiza processos essenciais de reparo celular, incluindo a correção de erros no DNA que mencionamos no primeiro capítulo. Quando o sono é reparador e consistente, essa manutenção celular acontece de forma muito mais eficiente.
Pesquisas mostram que pessoas que dormem bem têm menor incidência de vários tipos de câncer, e o exercício físico regular é um dos mais poderosos reguladores do sono que existem. Mas talvez a mudança mais significativa que acontece nesses 30 dias não seja física. É comportamental. Após um mês de consistência, o hábito começa a se consolidar neurologicamente. O cérebro cria conexões mais fortes, associando o movimento ao bem-estar. E a resistência interna que existia no começo, aquela voz que dizia que você estava cansado demais ou ocupado demais, começa a enfraquecer. A caminhada deixa de ser uma tarefa que você precisa se convencer a fazer e começa a virar algo que você sente falta quando não faz. Esse é o ponto de virada. E quando você chega lá, o hábito praticamente se mantém sozinho. Para quem fez exames antes de começar e resolve repeti-los após 30 dias de atividade regular, os resultados costumam ser animadores. Glicose em jejum mais controlada, triglicerídeos em queda, pressão arterial mais estável e, em muitos casos, redução dos níveis de proteína C reativa, que é o principal marcador de inflamação sistêmica no organismo. Esses números não são apenas estatísticas. São a prova concreta de que o seu corpo está respondendo, que as células estão sendo protegidas e que o ambiente interno está se tornando cada vez mais hostil ao desenvolvimento de doenças. E sabe o que é mais extraordinário nisso tudo? Que esses benefícios continuam se acumulando mês após mês, ano após ano. Aos 60 dias, o sistema imunológico está mais robusto. Aos 90 dias, os telômeros estão se preservando melhor. Ao longo de um ano, o risco de vários tipos de câncer já começa a cair de forma estatisticamente significativa. Cada passo que você dá hoje é um investimento que o seu corpo vai render com juros compostos nos próximos anos. 30 dias é o começo. Mas é o começo de algo que pode literalmente mudar o curso da sua saúde para sempre. Então me conta aqui nos comentários. Você já caminha regularmente ou vai começar agora? Qual foi o maior aprendizado desse vídeo para você? Eu leio todos os comentários e adoro saber como esse conteúdo está impactando a vida de vocês. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like agora. Isso ajuda o canal a crescer e permite que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam dessas informações. Compartilhe com alguém que você ama, com aquele amigo que vive reclamando que não tem tempo para se cuidar, com aquele familiar que está chegando nos 50 e ainda não tomou consciência da importância da prevenção. Às vezes, um vídeo no momento certo muda uma vida. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os novos vídeos. Toda semana tem conteúdo novo sobre saúde, prevenção e qualidade de vida, sempre com base científica e linguagem acessível, porque a sua saúde merece informação de qualidade. Cuide-se. O seu corpo está esperando por você.